Fazendo fumaça, perturbando a vizinhança. O radinho da atividade me tirou cedo da cama. Duas barcas da banca passaram devagarinho. Se tentar no lote vai escutar toque do novinho. Mas tá suave. Todos os dias, milhões de pessoas embarcam nesta rotina sob trilhos, rodas e ruas. O transporte público é muito mais do que um meio de locomoção. É um palco onde histórias se cruzam, onde o tempo se estende e a qualidade do serviço impacta diretamente o cotidiano de quem depende dele. Este é o cenário do nosso documentário. Seja bem-vindo à Vida em Movimento. O tempo é o recurso mais valioso que temos. Para quem utiliza o transporte público, esse tempo pode se transformar em espera, cansaço ou, para alguns, um momento de pausa na rotina. Mas quanto tempo é gasto, de fato, no transporte público todos os dias? Quais e quanto tempo você gasta em média nos transportes públicos? O transporte público que eu utilizo é o ônibus e eu gasto em média 3 horas por dia. Primeiro eu pego o meu ônibus e aí depois do meu ônibus, quando eu chego na estação, eu pego um trem. Que aí nesse trem eu vou para o terminal Vila Arens, que eu pego o expresso para vir até a escola. E esse tempo é em média 2 horas, e quando eu não pego o expresso eu levo 2 horas e 40. Este tempo é produtivo ou você já sente que poderia estar fazendo algo mais útil? Produtivo é nada, zero produtivo, e fazendo algo mais útil com certeza. Eu não sou uma pessoa que consigo ler, produzir dentro do transporte público, até porque principalmente aqui em Jundiaí, que eu levo mais tempo, é sempre lotado. Então nem ler eu consigo. Então eu poderia estar lendo, estudando, fazendo qualquer coisa, mas não consigo. No transporte público, a única coisa que eu penso é em dormir. Não dá pra eu fazer nada. Às vezes eu fico em pé. O que eu posso fazer em pé? Não dá pra eu ler um livro. A única coisa que eu posso fazer é escutar uma música e olhe lá, dependendo do barulho do ônibus. Como você ocupa esse tempo? Leio, às vezes estudo, ou até mesmo ouço música, né, para passar o tempo mais rápido, mas eu me esforço para conseguir ler e ir adiantando as atividades da escola. Dormindo. Eu ocupo esse tempo dormindo mesmo, porque não tenho tempo fazendo isso na escola, porque quando eu chego da escola eu vou dormir, não durmo tanto, e aí eu durmo no transporte público para eu poder ficar acordado na escola. A qualidade do transporte público não é apenas sobre conforto, mas sobre dignidade. Um sistema eficiente e acessível pode transformar vidas. Mas será que é isso que os passageiros encontram? Como você avalia a qualidade do transporte público que utiliza? E quais os principais problemas enfrentados? Eu avalio como uma qualidade de ruim a péssima, porque o ônibus ele tem um horário muito específico. Se você passar do horário, você perde ele. Quando o ônibus esperava até 6h50 ainda estava bom, mas agora 6h40, por exemplo, se eu pegar o trem das 6h20 eu já não consigo pegar mais o ônibus. Eu tenho que ir para o Central e de lá muito provavelmente para o Eloy, se eu perder o 030. E o principal problema é, em suma, o horário e, além do horário, o tamanho da frota, por causa que é só um ônibus para o instituto inteiro. Se você fizer as contas, são 6 salas de 40 alunos, são 240 alunos. E qual seria a sua prioridade se você pudesse melhorar algum aspecto desse transporte público? Uma construção de linhas, né? Quanto mais eu tenho o trabalhador e o estudante chegando rápido da sua distância para casa, para o trabalho, da escola para casa, você tem a pessoa com mais tempo disponível até para consumir. Então, mesmo numa lógica capitalista, você aumentar aí o número de itinerários de ônibus, de trem, facilitaria com que esse trabalhador, essa estudante chegasse mais rápido em casa. Então, o que eu melhoraria é isso. Eu deixaria principalmente os meios mais que são principais, assim, né, como o trem ou os ônibus que vão direto de um terminal ao outro, para eles serem ainda mais diretos, porque um ônibus que você... Na verdade, uma cidade como Jundiaí, que tem mais de um terminal e você precisa de se deslocar rápido de um terminal ao outro para você pegar um ônibus, fica muito ruim para você pegar um ônibus que demora para ir. Então, seria bom se tivesse pelo menos um ônibus que
passasse frequentemente, que fosse no trajeto mais curto possível. O transporte público não é apenas sobre ir e vir. Ele é o ponto de partida e o fim de cada dia. Para muitos, essa rotina representa mais do que deslocamento. É uma jornada que define como eles vivem, trabalham e se conectam com o mundo. Entre atrasos, superlotação e longas esperas, as horas dentro do transporte público se acumulam, transformando-se em cansaço físico e emocional. E mesmo assim, essas pessoas seguem em frente, dia após dia. Apesar dos desafios, há esperança. Cidades ao redor do mundo estão mostrando que soluções são possíveis. Investimento em infraestrutura, integração entre modais e o foco em sustentabilidade podem transformar o transporte público em uma ferramenta poderosa para melhorar a qualidade de vida. No Brasil, iniciativas como renovação da frota e ampliação de corredores de ônibus da SP Trans, programas de higienização do transporte público da Prefeitura do Rio de Janeiro, Programa de Redução de Emissões do Transporte Público de São Paulo tem mostrado que o caminho é longo, mas não impossível. A questão é, estamos prontos para priorizar o transporte público como direito de todos e não apenas como um serviço? Entre trilhos, rodas e sonhos, o transporte público reflete os desafios e esperanças de uma sociedade em constante movimento. Esta é a história de milhões de brasileiros, uma história que merece ser contada, questionada e transformada. Cresceu calor, um ser que és fogo, juventude sonha viver, viver.